Olá, sexto ano. Vamos para mais uma aula de História? E aqui é a professora Vânia quem está falando. Vamos continuar na página 22, que foi onde nós paramos. Aqui tem um texto bastante interessante. Esse texto mostra a busca da humanidade por uma explicação da origem do mundo e dos homens. O povo Guarani, por exemplo, explica a origem do mundo com o mito do deus Namandu, pai dos outros deuses e pai dos seres humanos. Ele é como se fosse o Zeus para os gregos e como se fosse Yahvé para os judeus. Foi ele quem criou tudo. Há explicações também mais voltadas para fontes religiosas, como a Bíblia. A Bíblia, como nós conhecemos, ela é uma importante fonte histórica e nela há relatos religiosos e relatos místicos mostrando a criação do mundo e a criação do homem, como Deus criou o homem e como Deus criou a mulher. O nome dessa corrente é criacionismo. Existe também uma outra corrente criada, ou seja, adotada pela ciência, que é a corrente evolucionista. A corrente evolucionista, ela teve como base o livro, a obra publicada por Charles Darwin. O nome da obra dele é A Origem das Espécies. Nessa obra, Darwin, ele pesquisou plantas, animais, e ele teria afirmado que existe ali um processo de seleção natural, onde os seres vivos mais fortes, eles conseguem sobreviver e conseguem perdurar a sua espécie. Perdurar não, perpetuar a sua espécie. Então, o que a gente percebeu, sexto ano? Que a explicação para o surgimento do mundo e do homem era diferente para cada civilização. E ela tinha um caráter mítico, ou seja, estava relacionada com as crenças religiosas de cada povo. Essas são narrativas conhecidas como mitos, que geralmente é transmitida de forma oral e que contam com elementos fantásticos ou sobrenaturais. Eles retratam a visão do mundo e de um povo e comumente também explica a ocorrência de fenômenos naturais. Então, aqui tem um trabalho que eu vou querer que vocês me entreguem na próxima aula. Aqui embaixo tá assim, embaixo na página da apostila, tá, gente? Tá escrito assim: pesquisa. Pesquise um mito de outros povos que explique a sua origem. Por exemplo, africanos, indígenas do Brasil e assim por diante. Em seguida, registre o mito em seu caderno e relacione com as crenças do povo que você escolheu. Conte para a sua turma o mito pesquisado. Então, ao invés de você contar para a sua turma, você vai contar para mim. Você vai fazer essa pesquisa, vai registrá-la no seu caderno e, se você quiser, você pode também gravar um áudio contando o que você achou, contando as descobertas que você fez ao fazer essa pesquisa. Caso você não consiga fazer esse áudio, tudo bem. A foto com a pesquisa no caderno já é o suficiente. Bem, vamos ver agora o ancestral do homem moderno, ou seja, o nosso ancestral, tá? Uma coisa nós sabemos e podemos ter certeza por enquanto, baseado nos estudos e vestígios que temos até agora, é que os nossos ancestrais surgiram no continente africano. Então, nós temos aí uma pesquisa bastante sólida de que a África foi o berço da humanidade. E a partir dali, a partir da África, esses seres humanos, eles se espalharam pelo restante do mundo. Então, os primeiros hominídeos, até o estágio atual do ser humano, levou milhares de anos. Inicialmente, a família dos hominídeos era composta pelos australopitecos mais antigos e pelo gênero Homo, mais recente. Com a última glaciação, ou seja, o período de congelamento da Terra, foi o fim dos australopitecos e o início do Homo. A partir daí, diversas espécies do gênero Homo surgiram, inclusive o Homo sapiens, que nós nos originamos. Então, para vocês entenderem, depois do período da glaciação, que os australopitecos sumiram, o Homo prevaleceu e nós tivemos várias espécies do gênero Homo. Nós tivemos o Homo erectus, o Homo habilis e o Homo sapiens. A palavra sapiens significa sabedoria. Então, nós nos originamos do gênero Homo, da espécie que eram os mais inteligentes, os mais sábios.
Bem, e com isso, em 1974, na Etiópia, lá na África, foi encontrado um esqueleto do Australopithecus fêmea. Esse esqueleto recebeu o nome de Lucy, em homenagem a uma música que os pesquisadores estavam ouvindo na hora que eles descobriram. E a descoberta desse fóssil feminino, a descoberta de Lucy, que tinha cerca de 3 milhões e meio de anos, contribuiu para o avanço dos estudos sobre a evolução humana. Aí aqui na apostila de vocês podem ver com mais detalhes a montagem, ou seja, conforme eles conseguiram montar o esqueleto de Lucy. Quando nós falamos de Lucy, pelo menos eu lembro automaticamente de Luzia. Luzia foi o nosso fóssil, tá, encontrado aqui na América, o mais antigo, e que infelizmente ele acabou sendo incinerado durante o incêndio que aconteceu no Museu Nacional, lá em São Cristóvão, na Quinta. A nossa Luzia, que recebeu esse nome para homenagear a Lucy, ela é mais jovem. Ela tinha cerca de mais ou menos 12 mil a 13 mil anos. Olha como é que ela era novinha. Aqui na página 24, nós temos uma linha do tempo que mostra o desenvolvimento do Homo sapiens sapiens. Então, nós temos aqui o surgimento deles na África, a migração do Homo sapiens sapiens para outras partes do globo e assim por diante. E agora nós vamos ver a presença humana aqui na América. Porque, com certeza, vocês estão se perguntando, tá bom, professora? A África foi o berço da humanidade. Mas como eles chegaram até aqui? Como eles chegaram até a América? Será que eles já tinham barco? Será que eles já tinham embarcações? Como surgiram essas migrações? Então, essa parte nós vamos ver aqui juntos na apostila de vocês. Primeiro ponto, vamos observar o mapa. Observando as setinhas do mapa, você vê aqui a África, com as setinhas vermelhas, mostrando as rotas de dispersão do Homo sapiens. Então, ele saiu da África, ele foi para a Ásia e a setinha continua, tá? Ela continua. Vamos lembrar que nós estamos falando da Terra e que a Terra ela é arredondada. Então, teoricamente, essa setinha ela vai estar se encontrando com essa parte aqui da América. E aqui nós temos o Estreito de Bering. E se você observar, os homens, né? Os nossos homens paleolíticos, eles irão estar adentrando na América e se espalhando por todo o continente. Olha que maravilha! Essa teoria da travessia do Estreito de Bering é uma das teorias mais aceitas. Porém, como nós vimos anteriormente, quando se trata de ciências humanas, nada fica por muito tempo, ou aliás, tudo pode mudar. Então, essa teoria, ela já é questionada, como mostra o texto a seguir. Leiam, por favor, esse texto na íntegra. Bem, esse texto mostra que estudos mais recentes relataram e descobriram que seria inviável a travessia do Estreito de Bering, que aquele local não dava para as tribos que viviam milhares de anos na chamada Beríngia terem atravessado. Então, depois de anos que essa teoria foi aceita, surgiu aí uma nova ideia, que provavelmente as pessoas que chegaram aqui na América, elas tiveram que encontrar um outro caminho, um caminho totalmente diferente. Aí aqui, no último parágrafo desse texto fala que o mais provável é que os primeiros habitantes das áreas mais a sul da América do Norte tenham viajado ao longo da costa do Oceano Pacífico, efetivamente evitando as então inatravessáveis geleiras para escapar da sua longa permanência na gelada Beríngia. Bem, já vimos aqui a contradição à teoria que era até então a mais aceita sobre a chegada do ser humano aqui na América. Aqui mais abaixo na sua apostila, nós temos uma outra pesquisa que contradiz exatamente a teoria do Estreito de Bering. Porque quando você vê aqui, essa teoria, ela falava aqui da idade do gelo, ou seja, a era glacial, que teria acontecido por volta de 15 mil a 14 mil anos, ok? Porém, mais aqui,
nós vemos que existem teorias que apontam que o ser humano chegou aqui na América há muito mais tempo, porque foram encontrados vestígios de seres humanos na América há pelo menos 48 mil anos atrás. E um dos nomes importantes dessa teoria é a arqueóloga Niede Guidon, em São Raimundo Nonato, no Piauí. O Parque Nacional da Serra da Capivara, um dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo, ela mostrou por meio dos achados arqueológicos que a presença do homem aqui no continente americano é muito mais antiga, e ela afirma que tem achados arqueológicos com cerca de 30 mil anos. Olha, gente, que interessante. Olha a história mudando mais uma vez. Olha como a história ela é dinâmica. Ela muda com o passar do tempo. Ela tem novos olhares. Então, teorias que antes eram aceitas e afirmadas, como o nome mesmo já diz, são apenas teorias, suposições, que podem mudar a partir de que se ache um novo vestígio, se ache um novo fóssil. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Bem, agora você está aí sentadinho na sua casa, assistindo essa aula no seu computador, no seu celular. Você já parou para pensar como você iria sobreviver em um mundo em que não existisse nada disso? Que não existisse computadores, que não existisse nenhuma forma de se produzir o fogo, como o isqueiro, o fósforo e assim por diante. Que você não tivesse um mercado e armazéns onde você pudesse comprar alimentos. Que você não tivesse lojas onde você pudesse comprar suas roupas e nem comprar os seus móveis. Será que você iria sobreviver? Será que seria mais fácil ou mais difícil de viver nesse mundo? Bem, eu estou falando do mundo em que os primeiros grupos humanos viviam. Para nós entendermos como era a vida desses primeiros grupos humanos, nós temos que imaginar um mundo sem nada que nós estamos acostumados a ter. Sem alimento abundante, sem o controle do fogo, sem fogão elétrico, sem chuveiro elétrico, sem lâmpada, sem energia elétrica, sem nada disso. Imagine você tendo que caçar animais igual eles faziam, o homem paleolítico, tendo que coletar frutos para poder se alimentar, e se naquele dia a caçada não fosse boa, todos iriam dormir com fome. Essa era a realidade do homem paleolítico. E por isso, o homem paleolítico, ele era diferente da gente. Eles eram nômades, ou seja, eles não tinham moradia fixa. Eles ficavam migrando de local a local em busca de água potável, caça abundante e frutos. Eles tinham que estar em locais onde fornecesse esse tipo de produtos para que eles conseguissem sobreviver. Aí, hoje em dia, nós temos aqui os nômades digitais. O que são esses? Você já ouviu falar desse termo? Eu já. Os nômades digitais são pessoas que não têm moradia fixa, que elas vivem trabalhando, vivem viajando a trabalho e que desenvolvem trabalhos acerca do deslocamento. Ou seja, eles precisam fazer uma pesquisa lá na Patagônia. Então, eles saem, vão para a Patagônia, ficam lá o tempo que for preciso fazendo essa pesquisa. De lá da Patagônia, eles precisam ir para a China. Então, eles vão sair, pegar todo o seu equipamento e vão fazer essa pesquisa lá na China, registrando tudo com seus aparelhos digitais. Por isso que o nome deles é nômades digitais. E Detalhe, eles carregam consigo pouca bagagem, pouco pertence, né? Eles carregam consigo basicamente uma mochila com os pertences pessoais para facilitar o deslocamento. Então, nós temos aí algum tipo e vários tipos de nômades digitais, como esse que eu falei da pesquisa, e também esse aqui que está mostrando na sua apostila, que são fotógrafos, né? Eles tiram aquelas fotos maravilhosas desses lugares lindos que nós vemos nas revistas e nos documentários, editam e de lá eles partem para outra aventura. Para outro trabalho. Voltando aqui para o contexto dos nossos primeiros grupos humanos, nós temos aqui essa fase do início da humanidade aqui na Terra. Ela é chamada, como nós vimos, de pré-história e ela é dividida em 3 períodos. Período paleolítico, também conhecido como primeira pedra,
primeira idade da pedra ou idade da pedra lascada, que ele vai B. Muito bem. Então, vamos resumir como viviam e quais as características do homem paleolítico. Resumidamente, o homem paleolítico ele era caçador, coletor e nômade. Tudo bem? Aí, eu quero ler com vocês aqui esse penúltimo parágrafo. Essas primeiras comunidades enfrentavam dificuldades diversas, percorriam longos trajetos, dormiam ao relento ou habitavam cavernas ou tendas provisórias. Começaram então a apropriar técnicas e a produzir novos instrumentos para superar as dificuldades que surgiam em seu cotidiano. Assim, aperfeiçoaram machados, facas, lanças, foices e anzóis. Além disso, aprenderam a aproveitar as condições que a natureza lhes oferecia, passando a se abrigar em caverna ou em buracos cavados no solo, coberto por peles de animais ou palha, para se protegerem do frio e de ataques de animais. Suas roupas eram confeccionadas com peles das espécies que caçavam, e os seus colares e braceletes eram feitos de conchas, sementes e dentes de animais. Bem, no período paleolítico, a tarefa ela era dividida entre sexo e idade. Então, as mulheres e as crianças coletavam frutas, raízes e sementes, enquanto os homens saíam para caçar, para pescar e confeccionar armas e armadilhas. Olha que legal. Há um estudo que aponta que a agricultura, ou seja, o plantio de alimentos, ele foi desenvolvido pelas mulheres no Neolítico, que é o próximo período que nós vamos estudar. Porque como elas ficavam na caverna, cuidando das crianças, afugentando os animais selvagens para não devorá-los, né? Catando os frutos, as mulheres passaram a observar que as sementes que caíam no solo daquele fruto davam uma árvore e essa árvore, posteriormente, dava um fruto parecido. Então, aí, a mulher começou a observar que eles poderiam fazer o quê? Plantar sementes. E com isso eles iriam desenvolver a agricultura. Mas nós vamos ver isso mais detalhadamente mais à frente. Bem, como eu falei, aqui na página 28 nós vamos estudar o Neolítico, ou a Idade da Pedra Polida. Esse período foi um período de grande mudança cultural e social para os primeiros seres humanos que ocuparam aqui a Terra, ou seja, o homem pré-histórico, porque foi a partir daí que eles começaram a praticar a agricultura, praticar a pecuária e começaram a tornar-se sedentários, ou seja, passaram a ter moradia fixa, porque eles observaram que se eles podiam plantar os seus alimentos, criar seus animais ou dominar seus animais, né, para extrair dos animais a carne necessária para se alimentarem, a pele necessária para se protegerem do frio, eles não precisavam mais migrar em busca de comida, em busca de alimento. Tudo bem? Então, assim como o fogo no Paleolítico foi de grande importância, a agricultura no Neolítico mudou a maneira como os seres humanos se relacionavam no meio ao redor. Eles passaram de nômades a sedentários. E muitos pesquisadores acreditam que por volta do ano 9000 a.C., uma grande mudança climática atingiu o planeta Terra. Locais cobertos de geleiras transformaram-se em áreas cobertas por florestas. Enquanto os locais com florestas, aos poucos tornaram-se grandes desertos. Essas mudanças alteraram o modo de vida dos grupos humanos. É interessante quando nós falamos dessa mudança, que esses pesquisadores eles realizaram até animações computadorizadas que mostram que onde hoje é o deserto, ali na África, era uma linda floresta. E onde hoje são enormes florestas, eram desertos ou eram cobertos de geleiras. Tudo isso com a mudança climática que aconteceu no planeta Terra. Claro que quando nós falamos isso, nós estamos falando apenas de hipóteses, ok? Nós estamos falando de suposições baseadas nos achados históricos até agora. Eu também acho bastante interessante quando nós estamos falando dos primeiros grupos humanos, do surgimento da humanidade. Tem duas questões que eu acho interessante nós falarmos. A primeira questão é sobre a nossa descendência. Será que nós tivemos a nossa origem do macaco?
que vocês acham? Isso aí, gente. Claro que não, né? Como nós vimos, existiram várias espécies do gênero Homo. Então, nós não evoluímos do macaco, e sim nós temos um parentesco distante. Ou seja, nós temos um mesmo ancestral. Nós temos um ancestral em comum, que são os mamíferos. E outra pergunta interessante é sobre os dinossauros, tá? Porque muitos acham que os dinossauros e os seres humanos chegaram a conviver juntos, até mesmo devido a desenhos animados que colocam ali homens e dinossauros no mesmo ambiente. Só que não. Quando o ser humano passou a existir, como a espécie Homo passou a existir, quando os hominídeos, ou seja, os mamíferos, começaram a dominar o planeta Terra, os dinossauros já haviam sido extintos há milhares de anos. Tudo bem, gente? Foi só esses dois parênteses, essas duas informações que eu achei pertinente falar agora. Então, vamos continuar. Aqui na página 29 tem um esquema mostrando a agricultura e quais vantagens elas traziam. Olha que legal! Nós temos aqui, a agricultura trazia muitas vantagens. Observe a imagem a seguir. Aí temos, com mais alimentos, os grupos humanos cresceram em números, porque eles tinham o quê? Abundância de alimentos, ó. A necessidade de cultivo fixou as pessoas em determinadas áreas por mais tempo, ou seja, passaram a ser sedentários. No Neolítico, as crianças ajudavam nos afazeres. As criancinhas ajudando as mães a colher os frutos, a espalhar as sementes e assim por diante. Os rios cresceram ainda mais em importância para os humanos, pois eram fundamentais para a irrigação. As primeiras civilizações têm em comum o fato de terem surgido junto com os grandes rios. Como assim, professora? As civilizações cresceram junto com os grandes rios? Isso quer dizer que as primeiras cidades elas vão se formar ao redor dos grandes rios, porque eles vão perceber que as margens dos grandes rios o solo é mais fértil e facilita a agricultura. E como nós vimos, a agricultura ela vai mudar a sociedade neolítica e sociedades à frente, tá? A seguir você vai ver que a agricultura e a pecuária ela vai ser a base social e econômica de várias civilizações. Então, vamos agora para o último período da idade da pré-história, a idade dos metais. Bem, olha que interessante. A produção de excedentes da agricultura contribuiu para o crescimento populacional. Assim, na última fase da pré-história, a idade dos metais, que teve início em 5.000 a.C., aproximadamente, essa situação, somada ao trabalho com os metais, levou os grupos humanos a se organizarem em aldeias. Com essa reunião dos grupos humanos em aldeia, eles viram a necessidade de procurar outros trabalhos para fazer além da agricultura. Então, foi dessa forma que surgiram especialistas na fabricação de instrumentos de metal, na confecção de objetos artesanais, na agricultura, na domesticação de animais, ou seja, na pecuária, na construção de moradias, na mineração, no transporte de cargas, entre outras atividades. E com o passar do tempo, algumas comunidades iniciaram a produção de armas e ferramentas de cobre e bronze, e mais tarde de ferro. O uso dos metais possibilitou a elaboração de armas mais eficientes, o que favoreceu a instauração de guerras e relações de dominação entre povos. Para a fabricação dessas armas e de utensílios de metal, era essencial que o grupo já fizesse o uso do fogo, pois era necessário aquecer o metal para que ele pudesse ser moldado. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma evolução das sociedades pré-históricas, porque com o início da idade do metal, um grupo vai se diferenciar do outro. Porque quando eu falo idade do metal, que eles vão passar a usar o ferro, o cobre, para confeccionar armas, nem todos os grupos vão usar essa tecnologia. Isso não vai ser igualitário para todos os grupos humanos existentes no planeta Terra naquela época. Então, aqueles grupos que já tinham domínio do ferro, já tinham domínio do metal, né, propriamente o bronze e o cobre, ele vai dominar
o povo que ainda tinha as suas armas na pedra polida e em ossos. Vocês entenderam? Que essa evolução ela não vai acontecer ao mesmo tempo em todos os lugares, com todos os grupos humanos. E aquele grupo que se desenvolver mais, que já tiver o domínio do fogo, que já perceber que se eles aquecerem o metal vai poder derreter e vai poder ser moldado, esse grupo sim irá dominar os outros grupos. Tá, gente? Aqui na imagem da apostila de vocês, nós temos uma sepultura com os restos mortais cheios de utensílios, cheios de detalhes de bronze e ferro. Bem, sexto ano. Terminamos aqui o capítulo 2, aqui na página 30. Eu vou deixar os exercícios para vocês fazerem e me entregarem na semana que vem. Tá bom? Espero que vocês estejam bem, fiquem com Deus e até a próxima aula.